Bem-vindo ao Constância Cast, continuando com a nossa série, hoje o 10º episódio com André e Elaine. Aqui você vai ouvir histórias, uma nova história de milagres e que possa mudar a tua vida. Tudo bem com vocês, meus amigos? Aleluia, amém. Tudo bem, graças a Deus. Então, o Constância Cast nasceu para falar de milagres, coisas que acontecem que só Deus e vocês que viveram explicam. São histórias que vai servir de referência para muita gente que está desacreditada. Amém. Vai ser uma conversa Glória a tranquila e eu tenho certeza que Deus já está aqui conosco. Amém. 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 Bom? Amém. Ficam à vontade, sejam muito bem-vindos, Obrigada. porque constância na palavra gera transformação. Amém. Amém. Então, André, como é que foi esse início? Como é que você conheceu a sua esposa? Já são casados há 24 anos, Sim, deve ter muitas histórias aí. Fica à vontade para me explicar isso aí, por favor. sim. Na época, eu estava fazendo um curso para terminar o segundo grau, né? Estava fazendo supletivo e vinha conhecer a Elaine na minha sala, era da minha sala ela. E eu vi aquela menina muito bonita, muito diferente, porque ela usava um terninho verde. Nesse dia especificamente que eu vi ela pela primeira vez, e aquele jeito dela, uma menina muito bonita, mas com um comportamento um pouco diferente das demais daquele local, chamou muita atenção. Eu já fiquei encantado. E aí procurei falar, conhecer, saber quem era, saber o nome dela. E pedi uma outra pessoa para que viesse falar com ela, que eu fiquei interessado nela. E ela falou que se eu quisesse falar com ela, que eu iria falar com ela pessoalmente. De atitude, né? Eu fui lá, cheguei, fui falar com ela e já falei com ela, puxei um pouco de assunto e já fui direto ao assunto. Falei, cara, na verdade eu quero te dar um beijo. E já fui pra cima e dei um beijo e assim começou. E na época eu não conhecia Cristo, não era cristão, ela já vinha de uma família de berço evangélico, né? E conheci depois os pais dela. E de início eu já vi que. De início eu me apaixonei pelaquela menina bonita e que usava um terninho verde e que era diferente das outras. Mas depois eu fui conhecendo, nós fomos tendo um relacionamento e eu vi que era uma pessoa que se importava comigo e que queria estar sempre perto de mim. E isso foi cada vez mais nos atraindo, né? Eu fiquei muito apaixonado na época e rapidamente eu resolvi que eu queria casar com ela. Quando eu fui pedir ela em casamento foi uma coisa um pouco atípica, né? Não foi tão romântico assim, mas eu falei com ela que se ela queria vir morar comigo. E ela, por já vindo de um berço evangélico cristão, ela falou: só saí da casa dos meus pais casada. E ali eu comecei a ver os princípios, né? Da palavra, conheci o pai dela, respeitava muito o pai dela, foi uma pessoa maravilhosa na minha vida também, foi um pai para mim. E eu resolvi ali que realmente falei, não, eu quero casar com você, é porque realmente as condições financeiras é um pouco difícil, é um pouco caro, mas vamos ver para fazer esse casamento, se é da sua vontade. Ela disse sim. E assim começamos a nossa caminhada, né? Um quartinho pequeno que minha mãe cedeu ali. E a Elaine tá aqui que não deixa eu mentir. Eu era funcionário público nessa época, né? Não tinha um salário muito grande, ganhava ali por volta de 2 salários mínimos. E ela também, como recepcionista na época, resolvemos casar. E aí a família ajudou, né? A gente tem que dizer que primeiramente Deus, mas a família também ajudou. E nessa época, antes disso, eu trabalhava com obra, então assim, quando minha mãe cedeu o quarto, eu fui durante a noite, chegava do trabalho e ia preparar ali, transformar aquilo ali na nossa casa. E assim foi, através de muita luta, nós começamos a nossa vida, né? E hoje, aqui o podcast fala muito de milagre. E tem pessoas que têm milagres extraordinários para contar. Mas eu também vim aqui, Deus já tinha colocado no meu coração de contar, de ver que realmente a nossa história hoje, o que a gente vive, a casa que a gente tem hoje, que a gente mora num bairro melhor, uma casa grande, é Deus que faz na nossa vida. É milagre que nós vivemos diariamente e o tempo vai passando e muitas vezes nós não damos conta do milagre que estamos vivendo. De onde ele tirou vocês e de onde vocês estão hoje. Tem todo um processo. Sim. 22 anos de processo. E tem pessoas que querem viver os milagres, mas não querem passar pelo processo. Aquilo que eu estava te falando,
estar ali, de estar fazendo obra de noite, para ter um quartinho para que possamos iniciar a nossa primeira casa, nosso primeiro local onde que nós moramos, vivemos, né? E as coisas foram evoluindo e sempre trabalhando também, mas é aquilo que eu estava conversando aqui com você um pouco antes. Deus faz coisas que hoje eu tenho minha casa própria, morando num bairro, no Recreio, é só Deus na nossa vida. É só Deus. Não posso dizer assim que nós trabalhamos, nós fizemos a nossa parte, nós fizemos o ordinário, mas Deus fez o extraordinário Amém. na nossa vida. Então, essa aquisição dessa casa é um dos milagres que vocês estão vivendo, né? No caso. Sim, sim. No dia a dia são vários e vários milagres, né? Porque uma casa que custa um valor assim alto, que se você for dividir, de repente eu iria demorar 50 anos para conseguir ter esse valor. Agora, como em questão de 5 anos nós conseguimos? Se for dividir o valor por 60 meses, aí essas contas não fecham. Deus faz. Coisa linda. Com Deus, 1 mais 1 é igual a 100, não é igual a 2. Mas voltando ao namoro, tá? Sim. Ela se posicionou, né? Saía de casa casada, não é isso? Amém. Isso. E como é que foi esse processo? Você pediu ela em casamento, e aí? Você não era crente? Como é que os pais dela aceitaram? Como foi isso? Sim, então, foi até uma parte engraçada, né? Que eu fui pedir o pai dela, já tinha pedido a mão dela em noivado, ficamos noivos com 3 meses que se conhecia, foi rápido. Falei, não, eu quero casar com a sua filha. E quando eu fui pedir a ele em casamento, depois de uns 2 meses depois, eu falei, ó, já que eu já tinha pedido a ela falou que aceitava, eu falei, agora tenho que ir lá conversar com teu pai, né? Aí fui lá, cumprir os princípios, né? Pedi a mão dela em casamento ao pai dela. Aí o pai dela falou assim, senta aqui do meu lado, você e ela, você quer casar com ela? Eu falei, quero. Então senta aqui do meu lado, ela senta aqui que eu quero falar com vocês dois. Aí eu sentei, ela sentou e ele começou a falar, ó, minha filha é uma mulher que vai te respeitar, é uma mulher trabalhadeira, ela pega, ela trabalha, Deus de novo, ela sempre teve esse espírito de trabalho, mas assim, aí o pai dela falou para mim assim, ela gasta o que ela tem, tudo que ela ganha, ela gasta. Ela, assim, ela aqui com a mãe dela não é uma excelente dona de casa, ajuda a mãe dela, mas ela é assim, assim, ele me falou todas as qualidades e o que ela teria ali que seriam os defeitos. É isso, é essa pessoa que você quer casar. Porque ela é minha filha e eu conheço ela é assim. Você quer assim mesmo? Aí eu fui e falei, não, eu quero, eu entendo tudo que o senhor está me falando, mas eu quero. Entendeu? Então, assim, foi até engraçado, né? Ela, pai, que isso? Que ele falando alguns defeitos que ela tinha, né? Sim, sim. Pontuais. Eu falei, não, Sincero. mas sim, eu quero. Porque depois você não dizer que foi enganado. Aí depois até eu ficava brincando e falava assim, senhor, não posso nem devolver, né? Porque o senhor não escondeu nada. O senhor mostrou tudo. E assim, glória a Deus, eu queria até contar uma história. Eu falei lá no dia do nosso lab, né? Nossa entrega do nosso trabalho de conclusão lá do nosso curso. Falei do meu sogro, que foi uma pessoa assim, que ele falava da palavra de Deus, era uma pessoa que não tinha muita instrução, né? Acho que ele tinha, se eu não me engano, acho que quarto ano primário. Era uma pessoa que não tinha muita instrução. Falava, ele lia sempre a palavra. E assim, eu morei um tempo na casa dele, né? E esse tempo, para mim, assim, foi a pessoa que mais me pregou o evangelho. Mas não através só da palavra, mas do que ele vivia. Ele vivia do dia a dia, do que eu pude presenciar dele ali. Aquele homem que, quando eu descia, eu morava em cima da casa dele, quando eu descia, ele estava de manhã ali, ajoelhado, entregando a premissa dele a Deus. Ele era um homem que ganhava o salário também, assim, perto de um salário mínimo, mas, assim, a prosperidade que eu via dentro da casa dele, os princípios que ele foi me ensinando ali, como eu te falei, eu não era cristão até então. Eu vim de uma família que fazer gato de luz era normal, entendeu? Eu vivi isso no meu dia a dia. E aquele homem me ensinou muitos princípios. Eu vivia a palavra de Deus através dos princípios dele, do que ele vivia. Ele era verdadeiramente a Bíblia que o mundo lê. Aquele homem ali, para mim, foi verdadeiro evangelista na minha vida. Amém. Coisa linda, viu? Isso é um testemunho muito bonito. Eu tenho certeza que vai servir para alguém que confunde o que é prosperidade, né? Sim. Prosperidade, as pessoas acham que é dinheiro.
né? Tem a ver com dinheiro? Tem. Sim, A gente precisa do dinheiro, não resta dúvida. sim. Mas a prosperidade, ela vai muito além disso tudo. Você falou que ele ganhava um salário mínimo e a casa dele não Não faltava faltava nada. nada. Então, assim, prosperidade tem âmbitos que o dinheiro Verdade. nunca vai substituir, né? É verdade. Que testemunho bacana falar do seu sogro, Sim. com toda sinceridade. Daí, então, depois que você começou a ver isso de perto, começou a mudar a tua Sim. percepção, né? De Deus, de Do Jesus. evangelho, sim. E como é que foi a conversão? Sim, na verdade, a conversão teve a ver. Isso primeiramente me impactou muito. Eu já tinha sentido desde o meu coração, frequentava a igreja, mas ainda não era batizado, ainda não tinha passado pelas águas. E assim, uma coisa que pesou muito para a conversão, a gente não entende como Deus trabalha na nossa vida, mas eu tive, na verdade, um sobrinho que tinha 17 anos e se acidentou de moto e morreu, veio a falecer. Filho do meu irmão. E esse menino ele nunca pisou na igreja. Mas ele ficou 8 dias internado na época que aconteceu esse acidente. Ele não morreu logo. Ele ficou 8 dias internado, ficou na CTI. E a família toda começou a se envolver em oração. Tinha uma igreja do lado da casa da minha mãe, que era onde nós morávamos na época, em Realengo. E aí houve um mover ali naquele local de oração pela vida do Mateus. E Deus foi trabalhando nos nossos corações ali. E a ponto que meu irmão ficava pai, né? Ficava assim desesperado com aquele pensamento dele vinha a falecer, alguma coisa, e ele foi sendo trabalhado ali aqueles dias, ele foi entendendo, e chegou no dia que aconteceu, ele foi visitar o filho dele, né? Um sobrinho com a minha irmã. Quando chegou lá, ele recebeu a notícia que ele tinha falecido. E aí minha irmã me ligou, falou, ó, o Matheus faleceu e eu pensei assim, meu irmão vai estar, né, arrasado, tal, porque ele tá lá junto com ela. E quando meu irmão chegou, eu tava desesperado, chorando, e ele que veio me consolar. Como Deus faz as coisas, né? Ele veio me consolar e falou para mim assim, cara, eu tinha conversado com Deus, e Deus pedia a Deus, se fosse para levar ele, que levasse. Eu entreguei e Deus levou. Ele falou, fique em paz. E esse menino que nunca pisou na igreja, levou a família toda para a igreja. Aí, com isso, mesmo ele tendo falecido, continuamos ali, próximo à igreja, um pastor abençoado, pastor Alexandre, abraçou a família, e nisso eu entrei, me batizei, meu irmão se batizou, depois foi o meu outro irmão, depois minha irmã, depois minha mãe, e a família toda foi para a igreja através de uma pessoa que nunca pisou na igreja, e eu tenho certeza que a vida dele tinha um propósito na vida dele e o propósito foi cumprido. Mesmo ele sem nunca ter pisado na igreja, ele veio ao mundo para fazer com que a família toda entregasse a vida a Jesus. Ele foi um canal. Foi um canal, Deus usou ele, Deus usa até o ímpio para fazer a vontade dele. Pastor Alexandre, não te conheço, mas a sua semente está sendo provada aqui agora, com esse testemunho. Eu conheço o pastor Alexandre. Alexandre, bênção, Benção. homem de Deus, Fica filho de Deus, um abraço para ele aqui. grande conhecedor da palavra. Pessoa que realmente é um homem assim, que é muito simples, mas muito culto, que conhece muito da palavra e que verdadeiramente que vive, né? Que vive a palavra e que, assim, foi usado por Deus também ali para Deus colocou a igreja do lado da casa ali da minha mãe. Nada acontece por um acaso, né? Esse teu testemunho é muito importante porque através de uma fatalidade, né, Sim. vamos se dizer assim, toda uma família seguiu a Jesus de uma maneira extraordinária e hoje você está contando aqui o testemunho. Milagre. Um milagre. Um milagre. E assim, entregou a vida a Jesus e eu entendo que isso tem a ver com o propósito de cada um, né? Que hoje meu irmão também, que era pai dele, né? Graças a Deus, e Deus faz tudo perfeito, né? Que a minha cunhada, com 43 anos, achou que estava entrando na menopausa, isso um pouco antes dele perder esse filho dele, estava grávida. Aí teve um menininho. Quando o menininho nasceu, pequenininho, aconteceu a fatalidade, ele perdeu. E Deus sabia que ele não iria resistir se ele não tivesse Que essa... incrível! ele tem hoje o filho dele, o Lucas, hoje está com 8 anos. E assim, foi o que, naquele dia que ele perdeu o filho dele, eu vi
como Deus é grandioso, né? Apesar de estar ali, já estava num processo de conversão, de realmente entregar, de me Sim. batizar. Mas eu vi ali naquela noite, porque eu lembro até hoje que na noite que ele tinha morrido, à noite eu consegui ver a mãe dele dando um sorriso. Mas por quê? Pelo pequenininho, pequenininho, na inocência, fazendo gracinha ali com ela deu um ar de riso, aquilo Deus me mostrou naquele momento. Falou assim, que ele estava cuidando deles ali naquele momento com aquela criança ali que ele colocou na vida deles para cuidar deles também, porque foi um motivo pelo qual eles seguiram, né? Porque eles conseguiram seguir a caminhada deles. Hoje, meu irmão assim tá lá envolvido na igreja, tá fazendo as coisas lá da igreja local lá de Realengo. E a morte do Mateus veio para também para fazer essa questão do propósito de cada um, do meu propósito, do que eu tenho que fazer, que eu ainda tô nessa caminhada descobrindo, né? Que a gente fez o nosso teste vocacional e cada um tem o seu chamado, né? Sim. Meu irmão também está seguindo o chamado dele e a minha cunhada e meus outros irmãos. A vida o- a morte do Mateus, né? A passagem dele aqui por essa terra veio para fazer cumprimento de propósitos, Para para direcionar cada direcionar. um para o seu Exatamente. É lugar, né? porque o milagre, quando a gente fala de milagre, o milagre ele nem sempre vem da forma que a gente quer, né? Mas ele vem da forma que a gente precisa. Também. E na verdade, a gente sempre principalmente quando é necessário uma cura, quando a gente tem alguém enfermo, a gente sempre vai buscar essa cura completa. A gente ora por isso, a gente crê, o Senhor tem o poder de fazer, nós cremos. Porém, às vezes, um verdadeiro milagre que Deus tem para aquela pessoa ali é recolher ela. A gente teve isso com Mateus, eu vivenciei isso também com meu pai, e veio da forma que cada um ao entorno dessas vidas precisavam. É um coração quebrantado, realmente está ali mais ao pé do Senhor, né? Então, foi muito lindo. Essa época foi doloroso, Sim, sim, processo. né? O processo, mas o mover que Deus fez, ao invés dessa dor gerar alguma incredulidade ou Trauma, né? rejeição, um trauma, não, todo mundo saiu com o coração até grato. A gente pode falar que é gratidão, porque quem dá a vida é Deus e quem tira também é Ele. É tudo Então, dele. tudo Tudo dele, dele. Ó, exatamente. esse exemplo vai servir para a pessoa, porque tem muita gente que perde um ente querido e a pessoa morre junto. A pessoa não quer fazer mais nada, a pessoa não acredita mais em nada, e não é para ser assim. A morte é uma Exatamente. coisa natural, a gente Sim, tem que ter uma consciência. É triste ver um garoto novo falecer? É, sim, mas como você mesmo falou, tinha um propósito. Sim. Então, se vocês exato. entenderam isso, mesmo não sendo crentes ainda, foi realmente a mão de Deus É. que indicou vocês, né, nessa caminhada. Mas logo depois, vocês casaram antes disso? Ou você começou a falar e acabou que chegou Sei, nesse assunto, né? sei. Mas não falou do casamento em si. Não, aí depois que o pai dela aí fez o pedido e casamos, aí daí a 3 meses casamos, né? Com 7 meses de que se conhecemos, já estávamos casados. É de Deus, hein? Para quem diz assim, né, que tem que Foi. conhecer, que com muito tempo ou com pouco tempo, eu acho assim, quando Deus quer unir os propósitos ali, acho que não tem essa questão de tempo. Eu conhecia porque logo com pouco tempo eu já vi o principal, que as pessoas hoje em dia, às vezes eu entendo assim, a gente como líder lá na igreja somos líderes para noivos, né? E a pessoa no curso de noivos explica muito sobre isso. O que aquela pessoa é, né? O que você vê que ela é com a mãe dela, o que ela é com os amigos dela, é o que normalmente é o caráter da pessoa. E tem muita gente que às vezes casa enganado. Um exemplo, eu quando conheci a Elaine, é claro, tem aquela questão da paixão de você ver de uma pessoa que você fisicamente te atrai, mas eu entendo também que eu olhava muito o caráter dela, o que ela via no dia a dia dela, o que ela pensava, como o que ela queria para pro nosso amanhã. Se ela falava assim, vamos construir uma casa, vamos comprar isso pra gente, vamos fazer. Então, isso é muito importante. Não é só olhar e falar assim, ah, depois muda. Não, mudar muda, porque eu mesmo mudei muita coisa. Entreguei minha vida a Jesus e muita coisa eu fui mudando, mas o caráter, eu acho que o caráter da pessoa acho que tem que ser visto ali logo de início. E foi isso também que pesou muito na época
para que eu particularmente pedisse ela em casamento, quisesse viver o restante da minha vida com ela. Eu não errei. Ah, que Né? bom, que bom. Não errei, é uma A mulher gente que... tem que decidir as coisas na vida, não tem Sim, jeito. A vida é feita de decisão o tempo todo, a gente tem que decidir se vai vir num podcast, se vai casar, né? Verdade. Se amém. vai almoçar com um amigo, se vai no culto, se vai trabalhar ou não. É decisões o tempo todo. Mas uma coisa é certa. Quando a gente decide, se Jesus está no meio, Valeu. ele manda provisão. É verdade. Decisão, provisão. Decisão, provisão. E a gente aprendeu isso aqui com o Herbert e a Conrada. Foi assim o casamento dele. Ele não queria casar também, e eles decidiram, não tinha condições financeiras, e veio a provisão. Veio o docinho, veio o bolo, veio a casa de Amém. festa, veio o músico, veio o salgado. Nossa, testemunho bacana. Espero que vocês que estejam assistindo esse episódio, procure aí no Constância Cast o testemunho lá do Herbert e da Conrada. E aí vocês casaram e moravam aonde? Então, Qual quer bairro falar? que era? Você pode falar. Pode falar. Então, casamos dentro de 7 meses, né? E foi muita luta também para casar, porque quando eu falei assim, ok, vamos casar. Ele, não, tudo bem. Eu falei, só saio da casa dos meus pais casados, porque para mim, eu queria muito a bênção de Deus. Eu não me importava com festa. Sim. Eu não queria festa, eu queria casar no civil e depois ter a bênção do Senhor ali através de um pastor, né? Na igreja, certinho. E uma coisa foi puxando a outra. É engraçado, porque eu falei assim, não, a gente vai casar. Aí ele, mas tá, mas não vai ter um bolo, um refrigerante, nada? Como que vai ser isso? Pra gente, mulher, às vezes é muito prático, né? Uhum. Falei, não, nós vamos É, casar, simboliza. fazemos a cerimônia na igreja. Na saída, a gente coloca um bolo, tira foto e serve um refrigerante, um suco, uma água. Ele, tá, mas como que a pessoa vai ficar com um prato de bolo na mão? O docinho, os docinhos. Eu falei assim, realmente. Aí uma coisa foi puxando a outra. Aí da cerimônia só na igreja, aí foi para um salãozinho bem modesto. E como também da Conrada, foi assim, a gente fazendo os salgadinhos, não sei quantos mil salgados, agora eu não me lembro, que tem muito tempo. A família toda ajudando. E foi algo muito simples, muito pequeno. Foi bem simples. E eu falava assim pra ele: Nossa, todo mundo tem um casamento muito bonito, né? Aí ele sempre falava assim pra mim: Mas isso não é sinônimo de felicidade, que vá ter uma durabilidade, porque às vezes a gente vê as pessoas hoje se preparando para casar, mas as pessoas pensam muito mais na festa do que realmente como vai ser o cotidiano ali numa vida a dois. Quando a gente começa a conversar com algumas pessoas, a gente vai vendo que o entendimento é voltado para isso. A preocupação tá voltada para o que vai preparar de festividade. E também a pessoa, quando vai casar, ela pensa assim: ele vai me fazer feliz. E às vezes o homem, ela vai me fazer feliz. E o casamento não é isso. O casamento é a gente se doar, né? Então, fazemos esse ano agora, em junho, 22 anos de casado. Amém. E a gente tem muitas alegrias, mas a gente também tem muitas histórias assim para contar de coisas rotineiras mesmo. Mas a gente decidiu, né, amar ao outro, porque o amor ele é uma decisão, assim como o perdão também é uma decisão. E isso é um milagre do casamento, ele é diário. A gente precisa decidir. Às vezes você acorda irritado, né? Questões de casais mesmo. Às vezes, exemplo, meu cachorro pega e faz xixi em algum lugar porque ele demorou a levar na rua. Caramba, amor, aqui não levou ele ainda na rua, então são pequenas coisas. Mas imagina se isso todo dia for virar uma desavença, for virar um estresse. Não tem quem continue junto todo dia com uma reclamação, com uma picuinha, com uma murmuração, né? Então, decidimos assim: eu preciso fazer ele feliz e ele precisa me fazer feliz. Entendemos que cada um com com o seu temperamento, com o seu tempo, mas a gente também foi gerando de acordo com a maturidade, né? A maturidade no relacionamento, a maturidade
com a idade, com o convívio. Então, coisas que a gente sonhava há 20 anos atrás, para a gente hoje não tem valor. Né? Então, a gente, com o amadurecimento, a gente vai vendo realmente o que importa, o que vale a pena sentar para conversar, o que não precisa, que não cabe mais. Né? A gente já se conhece. Tem algumas pessoas que, quando estão com 50 anos de casado, se você for parar para olhar assim, você vê até que se parecem. O jeito é igual, a expressão, a forma, os gostos, por quê? Vão se tornando realmente o que a gente é, uma só carne, né? Então tem até manias, exemplo. Ele achava que eu comprava muito. Você compra muito, é muito sapato. Para que muito sapato? Melhorou. Melhorei, glória a Deus. Deus foi tratando. Só que aí chegou uma época que ele também passou a comprar muito sapato. Aí eu falava assim, tá igual uma centopeia, porque agora tá comprando muito sapato, mas você vê, a gente vai moldando um ao outro, né? Mas glória a Deus que fomos desmoldando agora para não ser tão consumistas. Mas Deus vai fazendo no nosso cotidiano. Amém. Essa frase que você falou agora há pouco, de que você tem que fazer ele feliz e que ele tem que fazer você feliz, é o básico para qualquer casal de sucesso. Sim. Porque quando você entende que a sua mulher, ela tem que andar bonita, ela tem que andar feliz, que ela tem que, né, Verdade. mostrar que você realmente é um marido. Quando você vê uma mulher feliz é porque ela tem um bom marido. E vice-versa. A gente tem que entender que mulher precisa de carinho, né, cara? Um sapato carinho, uma bolsa carinho. Eu tenho bastante testemunho para falar disso para você. E falando, ela não falou, né, assim, da onde que moramos, da onde começamos. Então, foi o seguinte, no início, nós começamos morando no quartinho que minha mãe cedeu, eu dividi ali, fiz uma cozinha, e a gente morava junto no mesmo quintal ali com minha mãe, a gente inclusive usava o banheiro da casa da minha mãe, porque a nossa casa era um quarto com uma cozinhazinha que eu dividi, na verdade. Eu dividi e fiz ali a parte da cozinha para termos ali pelo menos o nosso cantinho, né? Aí começamos ali e o nosso pensamento era assim, ou a gente vai construir uma casa, vamos construir uma casa ou vamos alugar para podermos ficar em casa que é casa, né? E aí, depois de um tempo, o pai dela estava fazendo uma casa em cima da casa deles, né? A princípio para alugar, pensando em alugar. Aí, quando a casa já estava na fase de acabamento, ele um dia chamou a gente lá e falou: vocês querem vir morar aqui e tal? Porque estava falando que eles são evangélicos, já eram evangélicos, né? Falou: vai botar uma pessoa aqui, às vezes a pessoa não tem a mesma religião que a gente, que é a opção alta, vai dar problema. Queria chamar a filha para perto, né? E aí, falou assim, que vocês querem vir morar aqui, e nós pegamos assim o finalzinho da obra, né? E fomos morar nessa casa. Já era uma casa de 2 quartos, em cima da casa da mãe dela. E aí foi esse tempo que eu te falei, que eu pude viver ali, vivenciar. Deus, né? Deus faz da forma que a gente vem entender na frente, né? Naquela época eu não entendia nada disso, mas vim conhecer ali o pai dela veio me evangelizar, começar ali, me evangelizar da forma que eu te contei, né? Com as experiências na vida na vida, né? E depois disso, um tempo, meu irmão veio morar aqui no Recreio e nós já tínhamos nossa casa, e aí já tinha evoluído, assim, ela já era nutricionista, fez ProUni na época e se formou nutricionista. E aí eu também já comecei a mexer com construção, então a vida já tinha dado uma boa melhorada, a gente reformou a casa toda. Em Realengo não pensávamos mais em mudar de Realengo, porque a nossa casa, assim, a gente fez um terraço grande em cima, enfim. Fizemos para nós, não gastamos dinheiro ali pensando em lucrar, porque o que nós investimos ali, jamais iríamos conseguir vender a casa pelo preço que ela valia, pelo que nós fizemos lá. E aí meu irmão, um belo dia, veio morar no Recreio. E aí nós viemos atrás, acho que ele veio para ter um pouco de distância da família que ficava muito ali perto da casa dele, porque lá em casa, para você entender, assim, minha mãe mora embaixo, e meu irmão mora em cima, e o outro irmão mora em cima também. Então sai a família toda junta, aquela família dos aglutinados, né, que você fala, né? A grande família. A grande família, todo mundo junto, quando tem festa, a família tá sempre junto, e minha cunhada acho que veio para se afastar um pouco disso. Aí o que eu e meu irmão fizemos? Ele foi morar numa cobertura e nós viemos morar, alugamos um apartamento de 2 quartos, dividindo eu e ele, porque tínhamos casa em Realengo, para vir final de semana, para ficar no Recreio. A princípio foi isso. E depois
Com o tempo, vimos um terreno aqui, sentimos vontade, aí veio eu e meu irmão, compramos esse terreno, dividimos no meio. Eu fiz a minha casa, ele tá fazendo a dele lá ainda. E vim morar no Recreio. Aí falei, pô, aí Deus veio direcionar. Foi quando eu conheci a igreja, Novos Começos. Eu me batizei na igreja de Realengo, na igreja Gerando Fé, do pastor Alexandre, né, como eu falei. E depois eu vim conhecer a Novos Começos, que na época era Lagoinha, né, virou Novos Começos. E comecei realmente a caminhar, a caminhar, a servir na obra, a fazer o antigo carisma, que terminou Revaiar, né? Me formei e as coisas foram acontecendo. Aí eu fui entender com isso que isso era propósito de Deus. Eu vim morar no Recreio, até o meu pastor de Realengo falou assim, cara, você vir morar aqui teve propósito nisso aí. Você... Porque lá eu frequentava a igreja, mas os meus amigos eram amigos do mundo. E aqui, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a fazer amigos que andam no mesmo propósito do que nós, né? Como... E aí conhecemos o pastor Valmir, a pastora Priscila, que são bênção, né? E assim, inexplicável, eu falo com a Elaine, é uma sintonia, assim, que pastor Valmir eu considero meu pastor, sim, respeito ele muito como meu pastor, mas é meu amigo, entendeu? Então, assim, Deus faz as coisas, Deus vem fazendo as coisas de forma, assim, que é inexplicável. São as Jesuicidências que acontecem na nossa vida, né? Aí, quando nós olhamos para trás, é que nós conseguimos perceber o que Deus fez nesse nessa trajetória, mas as coisas vão acontecendo no dia a dia, são os pequenos milagres do dia a dia que muitas vezes não nos damos conta, né? Só quando realmente olhamos para trás, assim, que nós dizemos assim, cara, como eu tô nesse lugar, como eu tô inserido nesse meio, como eu tô fazendo parte desse curso, como estamos aqui como liderança do curso, é só Deus mesmo. É realmente estar disponível e deixar Deus agir. Então, só para o pessoal que está assistindo e eu também entender. A casa que você construiu no Recreio, hoje, ela tem um GC de casais. Sim, Vocês são anfitriões. anfitriões de GC. Quem é o líder lá hoje? Denilson e Aline. Um beijo aí para eles, né? São Sim, bênçãos. nossos Beijo na nossa líderes. liderança, São, são São bênçãos. são bênçãos. Mas olha como é que Deus Bênção. faz, né? Além de vocês serem abençoados, Sim. estão abençoando outros casais. Ah, acontece coisas no GC, gente, É que muito bom. só quem vive, né? Verdade. Também. E aí vocês foram convidados para ser líder no curso de noivos ou de Sim. casais. Isso. Lá na verdade, assim, a liderança, ela é a liderança de casais, mas o curso de noivos e o curso de casais acontecem no mesmo dia. Ah, tá. Então, uma parte da liderança, ela é voltada para casais e uma parte voltada para noivos. No último curso, nós fomos líderes de noivos, mas não quer dizer que no próximo curso Ah, não podemos entendi, ser líder de entendi. casais. Qual é a dica que vocês dão para quem tá namorando? Quem tá namorando, antes de casar, fazer o curso? Qual é a grande importância de fazer o curso? Para que a pessoa entenda que É. não estamos falando de religião. Sim, É porque o curso são quantas aulas, na verdade? são 12 aulas. 12 São aulas. aproximadamente Nessas 3 12 meses. aulas, o que é que a pessoa vai entender sobre... Porque, eu quero casar. Tem gente que quer casar até para sair de um Sair de um de ambiente, casa. né? Tem várias Sim, histórias. sim. Mas fala um pouquinho da importância da pessoa realmente fazer o curso. O curso de noivos, ele vai preparar ali os namorados, né? Tanto no âmbito espiritual, também como no âmbito familiar. Então, a gente vai falar ali. Primeira coisa, vou casar. Decidiram casar. Tem que começar a orar. Primeiro tem que orar. É de Deus? Ela é para mim? Ele é para mim? É realmente essa decisão que a gente vai tomar? Vou entrar no curso de noivos. São noivos, vou entrar no curso. O curso ele vai embasar os casais. A gente tem várias aulas. A gente tem aula sobre vida financeira. A gente tem aula sobre perdão. A gente vai ter aula sobre paternidade. A gente tem aula ali sobre vida de oração, Papéis, sobre né? papéis, né, do marido e da mulher ali no casamento. Então, o casal decidiu se casar, o curso ele vai ferramentar eles de acordo com esses 3 meses ali para que eles entendam o que realmente é um casamento. Um dos princípios, como a gente já conversou aqui como base, é que um precisa fazer o outro feliz, né? Essa é a base, como a gente conversou.
e a gente tem outras estruturas ali, porque quando nós vamos falar de casamento, principalmente no curso de noivos, nós vamos falar sobre pessoas diferentes, inseridos em ambientes diferentes e também com uma criação e mentalidade diferente. Então, eu saí da casa dos meus pais, um exemplo, puxando aqui pra gente. A minha família se resumia na minha mãe, no meu pai, eu e na minha irmã. A família dele, como ele brincou aqui, os aglutinados. Então, uma família muito grande. Diferente. Uma família que não era cristã e a minha família era cristã. Então, eu vinha de um ambiente com regras, um ambiente sem muito barulho, tudo certinho, muito organizado. Então, esse era o meu ambiente. Quando eu fui inserida na minha família hoje, que é a família dele, no início foi meio que assim, choque foi de um, realidade. um contraste, né? Que eu falei, meu Deus. E aí eu fui me acostumando, porque mais uma vez o quê? Uma decisão. Eu casei enganada? Não, não casei. Porque eu tive um período ali para conhecer, observá-lo, observar a família, né? Mas eu decidi fazer dar certo, porque para mim o casamento é até que a morte nos separe. Então, como eu tinha isso como base familiar, nós fomos ajustando. A gente não tinha, eu não tive o conhecimento de um curso de noivos, de um curso de casais, para estar ferramentado, né? Para pontilhar ali e colocar, olha, isso aqui é muito importante, isso aqui pode gerar um conflito, vamos solucionar. Né? A gente não teve essa ferramenta que é um curso de noivos. E graças a Deus a gente foi caminhando. Às vezes o quê? Lutando com desavenças, mas fomos ajustando da nossa melhor forma. Agora, alguém que já entra num curso para saber como vai ser o casamento, aí a pessoa já vai eliminando, né? Todo problema, um conflito que possa dar na frente. Então, exemplo, quando a gente vai falar sobre planejamento financeiro, na maioria das vezes, quem vai casar da parte da mulher, ela está acostumada para as que trabalham, gastar o dinheiro com coisas para ela, né? Bolsa, um salão, fazer uma unha, comprar roupa, pagar às vezes alguma coisa. E quando você vai casar, não tem mais o meu salário e o salário dele. É um salário só. Então, isso precisa de um planejamento. Então, você já sabendo olhar, dessas ferramentas, você já entra no casamento com uma outra visão, né? O que a gente vai planejar? Vamos ter filho com quantos anos? Daqui a quantos anos de casado? Ah, e eu quero morar em casa, você quer morar em apartamento. Eu gosto de gato, você gosta de cachorro. A gente vai receber a família todo domingo, não vai receber a família? Então, são coisas do cotidiano que a gente abre a nossa visão para dentro de um casamento, que o curso de noivos ele vai trazer esse olhar, né, da rotina. E na maioria das vezes, que vai causar, às vezes, algum transtorno, um ruído ali entre o casal, né? Exemplo, o André, ele gosta muito de praia. Eu sou mais do frio, eu gosto de serra. Então, você imagina, que data que eu escolhi para casar? Junho. É um mês o quê? Frio. Para onde a gente sempre comemora há praticamente 22 anos de casado? Certo. Na serra. Mas o vaso aqui, o marido gosta de praia. Então imagina se ele é um marido que fala assim, não, ó, não quero mais ir pra praia, a gente vai passar a comemorar o aniversário de casamento em novembro. Mas como assim, marido? Vai comemorar em novembro, nosso aniversário de casamento é junho? Isso começa a causar os ruídos, né? Então é muito importante. Então, você que está namorando, eu falo sempre mais para as mulheres, porque na nossa igreja tem muita mulher solteira. A minha esposa tem várias amigas lá, as minhas filhas têm várias amigas. E aí eu vejo que tem uma exigência maior. Você casou com uma pessoa que não era da sua Sim. igreja, mas era um cara que algo especial você viu nele. Caráter. Para ter caráter. Princípio, como tratava a mãe, como Olha era com os isso, irmãos, caráter. como que ele me tratava, né? Porque assim, eu tive um pai que ele foi um pai amoroso e ele também sempre foi um marido respeitador. Então, quem está acostumado com essa realidade dentro de casa, você não vai buscar um marido diferente disso. Óbvio que a gente não pode também
olhar o marido ou o homem olhar a mulher como a mãe procurar a mãe ou o pai, não é isso. Mas a gente sempre vai buscar referência, principalmente a mulher que ela tem dentro de casa. A gente vai olhar a menina, a filha, ela olha o pai como um herói, né? Ela vai ter ali. Então, quando você vem dessa realidade, foi essa realidade que eu busquei nele, né? Um coração ensinável. Ah, ele não conhece a palavra ainda, ainda não está caminhando da forma que Cristo espera dele, não tem realmente um relacionamento verdadeiro com o Senhor, né? Porque eu falo que a gente está na igreja desde pequeno, não quer dizer que a gente realmente Verdade. conhece a Cristo. Isso é uma realidade. É uma realidade. Então, tem sim alguns fatores. E aí precisa orar, porque a minha mãe, ela falava assim, você tem que ver muito bem com quem você vai casar. E por ser de um berço evangélico, os pais sempre desejam o quê? Um relacionamento dos filhos com alguém que já seja do meio, né? Sim. E não foi. E glória a Deus que eu falo, ele realmente, a nossa união foi de Deus, né? Propósito de Deus. Propósito do Senhor. E é isso. A gente estava falando do curso, né? Isso. E esse curso é maravilhoso. Deixa benção. eu até te colocar. Ela não falou aqui, né? Para as pessoas que forem fazer o curso, porque vão chegar lá e vão ouvir isso. Que é normalmente quem fala. Isso é a pastora Priscila, então sinta à vontade de falar. O curso lá, ele ensina tudo isso que ela passou, todas essas matérias, a parte espiritual da coisa, que o marido é o sacerdote da casa, isso tudo é importante a gente ter esse entendimento. Mas a pastora Priscila sempre fala lá que o curso de noivos da nossa igreja, ela é feita para a pessoa terminar o noivado. E aí você vai pensar assim, pô, que radical, né? Terminar o noivado? Vou para terminar o meu noivado? Mas é o que ela sempre fala. É melhor terminar um noivado que não vai dar um bom casamento do que você depois ter que ser obrigado a terminar um casamento. Eu não sei se vocês podem, né? Mas tem algum caso que terminou um noivado lá com vocês? Aconteceu já isso? De você levar... Porque assim, você leva a luz... Sim. E aí... É isso aí. Sim, já aconteceu. Já aconteceu de chegarem decididos que estamos noivos, vamos casar. E aí oraram durante o curso ali e decidiram, olha, vamos esperar um pouco mais para a gente ajustar alguma coisa. As coisas, os detalhes, né? Vamos orar um pouco mais. Teve um acompanhamento desses casais? Sim, são todos acompanhados. Sempre tem, nós, especificamente, nós fazemos relógio de oração, em alguns casos específicos, mas assim, o que acontece, na verdade, é que a pessoa, ela vive, ela tá ali, tá noiva com uma pessoa que é incompatível com ela, porque pensam totalmente diferente, mas estão naquele momento da paixão, também daquilo que a Elaine falou, está preparando um casamento, está preocupado com a que cor que os padrinhos vão usar, se a festa vai ser num salão chique assim, o que vai servir, mas eles não estão preocupados em alinhar as coisas que tem que alinhar, as coisas do dia a dia. E quando o curso começa a confrontar, e aí eles começam a querer conversar entre eles, realmente alinhar algumas coisas, eles veem que são totalmente incompatíveis. Pessoa, às vezes, um não está casando, como a Elaine colocou, para fazer o outro feliz. Está casando pensando que vai ser feliz. O homem está casando, está achando que quem vai mandar na casa dele é ele. E nós sabemos que somos nós que mandamos. Nós sabemos disso, né? Sim, senhora. Né? É a última palavra nossa. É isso aí, então. E aí, o que acontece? Quando começa a ter esse confronto, muitas vezes a mulher ou o homem entende assim, cara, eu tô casando com uma pessoa, mas assim... É complicado, porque a pessoa tá ali, acha que é tudo do jeito dela, acha que é tudo eu tenho que fazer para ela ser feliz e não quer abrir mão de nada em meu favor, entendeu? E aí realmente começa a entender que alguns princípios, às vezes a pessoa, pô, que nem ela falou, é evangélico, e o outro não é. Ah, mas e o coração do outro? Aí vai ver, é um coração ensinável, a pessoa tá disposta, às vezes a pessoa não tá disposta. Aí, e acontece em muitos casos. E de pessoas que chegam e tem alguns problemas muito graves. Um exemplo, a menina que fala que, pô, eu peguei aqui, tá falando com a ex-namorada, isso aí são coisas que eles esperam que nós vamos dar uma diretriz do que eles devem fazer. Na verdade, eles sabem o que devem fazer, mas eles não querem se posicionar, querem que você diga, termina com ele. Não é assim que nós agimos. Nós instruímos através da palavra, damos luz, agora cada um
também tem que se posicionar. Por exemplo, você está com uma pessoa que ainda tem um relacionamento que está mal resolvido, que está falando ainda com o outro pelo telefone, trocando mensagem, alguma coisa. Acho que essa pessoa ainda não está pronta para casar, né? Não sou eu, não é a Helene, Só falta desenhar, só né? falta desenhar, exatamente. Então nós não dizemos para ninguém, ó, termina teu relacionamento. Mas na verdade, o Espírito Santo está mostrando, né? É só a pessoa realmente querer ouvir a voz do Espírito Santo. Coisa linda. A nossa igreja tem esse. Eu sempre falo aqui no podcast que a nossa igreja e outras igrejas também, né? Que a gente conhece. Os cursos, né? Curso de homem, né? Curso da mulher agora tem o Pink, tem sido os de bênção. noivos, né? Sim. E o nosso curso bíblico aí, o Revaiar, né? Isso. Nosso Amém. curso modular que foi uma transformação na minha vida e eu tenho É. certeza que na vida de vocês também vira muitas chaves, Muita né? coisa. A paciência, a observação, o discernimento, né? A constância da leitura. Verdade. Então, assim, você tá numa igreja, por mais que ela seja pequena, mas que ela te oferece esse suporte de aprender mais a cada dia, muda a vida da gente. Realmente, por isso que acontecem os milagres. Sim, amém. Ver ela aceitando casar com você, com todas as condições, e ver hoje numa prosperidade, sabe? Eu queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho de vocês. Não sei se vocês são sócios, trabalham junto, mas fala um pouquinho do trabalho de vocês, que é bom para as pessoas verem que um casal unido tende a sem limite, tende a crescer e levar esses exemplos para as pessoas, né? Ela vai falar sobre essa questão do trabalho. Eu queria até colocar o casal, você falou de casal unido, e isso veio muito forte assim, na hora que você falou, parece até que o Espírito Santo falou comigo ali. Tem uma analogia que eu particularmente faço muito lá no nosso curso de noivos e curso de casais, que é o seguinte, que é a analogia do tênis com o frescobol. São dois esportes ali que, se você pegar, eles têm raquete, têm bola, Sim. isso em relação a um casal, né? Só que qual é a finalidade do tênis? O tênis são adversários ali e cada um tenta jogar a bola o mais difícil para que fazer o ponto no outro, para que o outro não consiga rebater a bola. E já no frescobol é o contrário. Você tá ali, mas vocês são parceiros, vocês estão jogando ali, mas são parceiros. Então o que acontece? A intenção dos dois é manter a bola no alto. Exatamente o que é o casamento. O casamento ele pode ser uma partida de tênis ou uma partida de frescobol. É importante que os dois entendam o seguinte, que por mais que a bola que o outro manda seja difícil, porque tem dias que vai ser difícil, é você tentar manter essa bola no alto, você tentar jogar a bola melhor possível pro seu parceiro. Então é isso, o casamento é realmente a decisão, como ela falou, mas essa analogia eu acho perfeita. É tudo muito parecido, mas ao mesmo tempo é tudo muito diferente. Se você escolher, você olhar para o outro lado e você ver que você tem um parceiro do seu lado, e você todo dia olhar para tua esposa e para o teu marido como um parceiro, o casamento de vocês vai longe. Agora, se você olhar para seu marido, para sua esposa, você vê ali do outro lado um adversário, com certeza uma hora essa bola vai pro chão. Tenho certeza disso. Entendeu? Essa analogia é bem bacana. Você já tinha me falado uma vez, muito boa mesmo. São jogos totalmente diferentes. Sim, aí ela pode responder do trabalho agora, né? Lembrando, quando a gente começou no início a falar do casamento, só abrindo uma janela aqui, nós não falamos que antes da gente casar, inclusive, ainda no período do namoro pro noivado, ele tinha um carro e ele vendeu esse carro. A gente ficou uma época andando de bicicleta, né? Uma bicicleta, aí você vê, tem coisas às vezes que a gente nem lembra no processo. E dali começou realmente a nossa vida financeira, assim, uma construção, né? Pro que a gente tem hoje. Então não foi. O primeiro terreninho que nós compramos, né? Um terreno, Que virou ficou aluguel, lá, né? nós iríamos construir nesse terreno, não construímos nesse terreno, fomos morar em cima da casa dos meus pais, finalizamos a obra, e esse terreno começou ali como um empreendimento, um pouco mais para frente, né? Virou um investimento. E dali, com o tempo, a gente foi prosperando através desse investimento, né? Junto com o apoio da família também. Mas aí você vê, tem algo que a gente nem lembra. A gente passou um período
andando de bicicleta. Ele na bicicleta, eu no guidão da bicicleta dele, me deslocando de um lugar para o outro, Vendi o carro que eu tinha para darmos entrada nesse terreno, né? para poder casar. Já éramos casados, já, não era? Não, antes. É antes Foi de casar, antes. A verdade. gente namorou quando a gente decidiu, vamos casar. Noivamos, ele, vou vender o carro, a gente deu entrada num terreno. Foi. Então, é realmente decidir, né? A gente não pode ficar olhando para aquele momento, para aquela realidade. A gente precisa ter um olhar mais amplo para o futuro. Aonde que isso daqui vai me levar? Eu vou começar a construir uma vida aqui. É tão lindo quando a gente vê um casal, a gente pode vivenciar isso melhor no curso de noivos. É tão lindo quando a gente pega dois jovens ali iniciando a vida, cheio de sonhos, projetos, e eles decidem fazer dar certo, né? Deus entre eles e eles realmente embasados ali na palavra, decididos, né? Não tem como não dar certo porque já decidiram cumprir princípios ali, né? Então, só me veio isso na cabeça, a gente andando de bicicleta. Então, é um milagre, Sim. né? O Senhor vem fazendo vários milagres, como a gente conversou no início. Tem milagres diários. A gente que às vezes deixa passar despercebido. Por isso o Constância Cast nasceu, para a gente registrar esses milagres. Amém. Tu falou da questão do trabalho, e ela iniciou aí, realmente esse terreninho foi o início. E eu trabalhei um tempo quando eu casei com ela, eu já era funcionário público, mas eu trabalhei um tempo, era servente de pedreiro, e meu irmão era pedreiro dos bons, quero dizer, Sérgio, o nome dele, assim, um grande exemplo para mim também, assim, que meu pai trabalhava muito, então, assim, meu irmão mais velho, para mim, eu vi ele ali como um pai também, sabe? E você chegou um certo tempo que aí eu, meu irmão e minha irmã mais nova, a minha irmã sempre foi aquela pessoa, assim, que parece que é aquela que toma atitude, ela é aquela que chega para definir, sabe? Ela, não, vamos fazer. Ela sempre foi assim, eu sempre já fui meio. Aquilo que eu falei, a Elaine vê mais potencial em mim, ela me vê com os olhos de Deus, né? Porque ela vê coisas em mim que nem eu vejo. Vamos fazer isso, você vai fazer, você. E às vezes eu, calma, pô, porque a gente não vê na força do nosso braço, né? O que a gente pode fazer. Então, assim, aí a minha irmã chegou e falou: eu e meu irmão tínhamos um terreno, na época, um outro terreno, né? Foi quando começou a questão da construção. A minha irmã falou assim: vamos começar uma obra, cara. De vez de fazer, que meu irmão trabalhava para os outros, né? De vez de trabalhar para os outros, vamos trabalhar para a gente. Aí eu falei: mas como vai ser isso? Ela falou: cara, eu tenho um pedaço do dinheiro, vocês vão entrar com o terreno, a gente vai começar a obra. Só que assim, vamos começar a obra, eu pensei assim, vai ser daqui a um tempo, daqui a, né? Um mês, 2 meses, 5 meses, vamos se organizar. Aí eu falei, mas quando vai ser isso? Pensei, lá segunda-feira, arruma um pedreiro e bota lá. Eu falei, mas não, o Sérgio já não tem um desenho lá? Já tem já. Então é isso aí. E vamos para dentro. E aí começou assim a história de uma construção, vamos fazer para vender, não tinha firma, não tinha nada, e começou assim. E começamos a construção, as coisas começaram a dar certo. As primeiras, fizemos lá nesse local 2 casas na época, essas 2 casas nós vendemos elas inacabadas ainda, para a pessoa terminar, fazer os acabamentos. Nisso entramos num outro empreendimento, já um pouco maior, aonde na época entramos assim com um sinal e com a cara e com a coragem, e as coisas começaram a acontecer. Começamos a construir, meu irmão sempre teve muito talento para isso. Aí teve a visão que lá no nosso bairro, que era Realengo na época, o investimento ali teria que ser em áreas comerciais, e assim foi feito. Começamos a comprar terrenos em local que seriam comerciais lá do bairro. E aí começamos a construir muito lojas, salas comerciais e imóveis residenciais na parte menos valorizada do terreno. E as coisas começaram a acontecer muito rápido, e nisso aí realmente abrimos uma empresa. Depois disso, vendo que as vendas ali de imóveis na época estavam muito aquecidas, a Elaine nutricionista, não tinha nada a ver com venda de imóvel, começou a trabalhar com isso, e aí eu comecei a ver talento, porque assim, eu e meu irmão tínhamos muito talento para construir e zero talento para vender. E a Elaine, com todo aquele carisma dela, o jeito dela de falar, que sempre foi uma excelente profissional, tudo que fez, não é porque é minha esposa, não, excelente esposa também, mas excelente profissional, começou a vender ali, tratar com... Bom, vamos deixar a Elaine tratar com os clientes nossos que nós tínhamos. E nisso eu falei, cara, tem que tirar teu Cresce,
para você realmente pra gente abrir uma imobiliária. E nisso as coisas foram acontecendo, ela tirou o Cresce dela, abrimos uma imobiliariazinha numa sala comercial, apesar que nós já construíamos, mas abrimos nossa sala comercial, nossa imobiliária numa sala comercial alugada, na época, e aí continuamos construindo. Quando eu comprei um outro terreno, que aí já foi sozinho, comprei na época para fazer uma construção também comercial, uma esquina, lá em Realengo, na Rua Carumbé. Aí eu falei, cara, temos que ter a nossa loja própria, né? Ela já formada, já corretora, já tinha uns 2 ou 3 anos já de corretagem já. Aí eu fui construir a nossa imobiliária própria. Aí Deus foi fazendo as coisas e, assim, foi um momento muito bom da nossa vida, né, financeiramente falando. É aquelas coisas que eu estava falando com você, se a gente não entende como Deus faz, que as coisas acontecem assim, de um dia conversando lá com a minha irmã, aí quando eu parei, que nesse dia que eu terminei meu imobiliário, eu lembro, eu olhei lá para trás e falei: "Cara, como isso aconteceu na minha vida, de uma conversa de um terreno ali, começou a construir, e lojas e salas e tal, e hoje eu tô aqui com essa imobiliária, Deus está fazendo coisa na minha vida que, assim, eu já tinha, já comecei naquela época já vivia princípios, mas ainda não tinha entregue minha vida a Deus, mas Deus faz na nossa vida, Deus já vem preparando tudo para poder chegar hoje, né, no local, como eu falei, hoje eu tô morando no Recreio, assim, isso que foi construído lá atrás, quando eu ainda nem crente era, Deus já estava trabalhando na minha vida para poder me dar a possibilidade de chegar onde eu cheguei para cumprir um propósito que ele tinha para mim lá na frente. Então, assim, Deus faz coisas na nossa vida que nós nem mesmo sonhamos, entendeu? A partir então do momento que entregamos a vida, começamos a fazer a obra de Deus, cara, Deus tem um extraordinário para fazer na minha e na sua vida. Eu não duvido disso nem um segundo da minha vida. E hoje, Amém. então, vocês têm a imobiliária. Glória a Deus, é uma sócia, né? Então, homem vê tudo tão prático, né? Ele contando assim, É. eu falei, gente, que fácil que foi, que rápido. Ah, É, eu formei como nutricionista através de uma bolsa, porque assim, a gente vem de uma família de classe baixa mesmo, né? Numa renda bem limitada. Os pais dele, muitos filhos, meu pai também é assalariado, meu pai já é falecido, minha mãe também é viva, mas também com salário mínimo. Fomos criados com muita dificuldade e foi tudo construído com muito trabalho, verdade. né? Que a gente precisa realmente. Tem pessoas às vezes que pensam assim: ah, o Senhor vai fazer o milagre. Mas Deus nunca fez milagre e nem chamou ninguém que estivesse parado. A gente fala muito isso, né? A gente precisa realmente estar em constante movimento ali, precisamos trabalhar. E eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Eu consegui uma bolsa 100%. A minha primeira opção era odontologia na época, mas eu não conseguia porque eu precisava deixar de trabalhar. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos como estagiária no centro do Rio. Depois eu fui efetivada. Fiquei trabalhando no centro até os meus 19 anos, como CLT. Saí dali, trabalhei também 10 anos na área hospitalar, né? Eu era do setor de internação e depois eu fui do setor de internação de uma clínica oftalmológica também. Aí foi quando eu consegui a bolsa da faculdade, 100%, outro milagre também, né? Eu consegui uma bolsa e aí a minha faculdade de nutrição foi toda custeada pelo governo, me formei. E quando eu me formei, assim, eu passei a receber um salário, uma renda, a gente passou a ter uma renda dentro de casa Para Deus. 4, 5 vezes maior, né? E eu fiquei realmente um tempo como CLT, como nutricionista, trabalhei em alguns hospitais no Rio, atendi em consultório também, clínica, e assim, era CLT de manhã, saía do CLT 4 horas da tarde, aí fazia o consultório depois da tarde, às vezes 6, 7, 8 horas da noite, também com consulta Amém. avulsa. Então, às vezes a gente contando assim, as pessoas, nossa, foi tão fácil, né? E não foi. Ele trabalhava e aí no tempo vago dele, às vezes final de semana, ele fazia medição de laje para alguém terceirizado. Então, realmente foi bem puxado, né? Vamos dizer assim. E da nutrição, a gente começou a mudar a nossa realidade. E quando essa
minha cunhada, junto com meu cunhado, que já trabalhava, né, como pedreiro para outras pessoas, eles vieram com essa proposta de começarem a empreender. Eles não tinham muito jeito com o cliente de explicar, eles não tinham paciência, eles eram muito assim práticos, achava que a pessoa tinha que olhar aquilo dali sem nada construído, precisavam entender, e as pessoas não têm muita facilidade de entender. E aí eu entrei nessa explicação, como é que seria, como ficaria, tirei o meu Cresce, né? E aí abrimos o escritório. Então, hoje eu tenho um escritório junto com uma outra corretora, que é minha sócia, né? E também atendo como nutricionista. Então, ainda continua o trabalho, né? A correria. Hoje eu atendo aqui no Recreio, uma vez por semana, atendo online. Tem um projeto que chama 360 Plena, junto também com uma outra amiga, que é uma idealizadora, que a gente fala muito sobre cura, primeiro espiritual, emocional e física. Então, a gente usa a palavra de Deus como base para um autocuidado, para domínio próprio, voltado para a saúde, para o Feminina, né? corpo. Isso. A gente fala muito sobre jejum com propósito, né? Então, é um outro projeto também. Então, a gente está sempre em constante movimento. Precisa trabalhar. Eu entendi a sua visão de, como ele explicou fácil. Mas é porque ele vê desse jeito, Sim. não que seja diferente do teu, mas Sim. você só apontou que realmente... Quantos anos foi esse processo? Vocês estão 20 e poucos anos juntos. Esse tempo aí. Não, Não, para ajustar, até chegar à imobiliária, começar a prosperar 12 ali. anos. 12 anos. 12 anos. É 12, processo. 14, na verdade, 15 anos, né? Quando eu me formei, que as coisas começaram a realmente a prosperar por questões de valores mesmo, né? Entendi. De salário, mudança de salário. Então, mais ou menos isso, uns 15 anos. Olha isso. Porque a pessoa vê tudo bonitão, tudo lindo, mas não quer viver o processo, não sabe como é que foi. Processo. É aquilo que ela tá falando, realmente ela tem razão, assim, eu tô falando que é porque o homem, ele é prático, a verdade é essa, o homem é mais prático. E assim, mas eu realmente, eu mesmo com isso tudo que ela fala, que é verdade, que passamos sim, ela passou, a minha mulher, não é porque, assim, eu tô aqui na tua frente, tô na frente dela aqui, ela sabe disso, que eu tenho muito orgulho dela, porque, assim, é uma mulher guerreira, é uma mulher que me impulsiona muito, é verdadeiramente aquela que edifica a casa. A minha esposa, eu posso dizer isso dela. Claro que tem dias que são difíceis, né? Porque a gente sabe que o casamento não é fácil, são duas pessoas diferentes, vêm de uma cultura diferente da minha. Mas, assim, tem pessoas que ela tá falando, a gente passou por muita coisa. E tem pessoas que querem viver o extraordinário, querem viver milagres, mas elas não querem fazer o ordinário, não querem fazer aquilo, não querem viver o processo. A verdade é essa. Olham para o lado e falam assim, pô, eu vejo isso acontecer na vida de ciclano, eu vejo aquilo acontecer. Mas tudo é o primeiro passo. Eu valorizo muito isso, porque, um exemplo, eu sempre falei isso com ela, que a minha irmã na época foi aquela pessoa assim, então cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua importância naquilo que acontece na vida, na sua própria vida e na vida do outro. Por quê? Eu tenho certeza, meu irmão é muito bom de obra, de fazer, de ver as coisas, de ter visão daquilo ali. Ó, isso aqui dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Cara, ele é muito bom nisso. Mas se não fosse a minha irmã, porque a minha irmã foi que falou assim, cara, vamos lá, é amanhã, segunda-feira, vamos começar. Porque eu e meu irmão sempre já vinha conversando disso, tinha muito tempo. Entendeu? Vinha conversando, mas a gente só ficava conversando. E a minha irmã foi aquela que foi lá e falou, não, vamos lá, vamos decidir, vamos fazer. E assim é na nossa vida. Eu faço muita conta, eu vejo muita coisa e a Elaine fala, cara, vamos, vai dar certo. E Deus já acho que espera isso de nós. Realmente, assim, você está disponível, porque realmente, eu falo para você, nós, como ela já falou, somos dois anos lá no curso de casais. Nós fizemos 2 vezes como líder em treinamento e nós já tínhamos vindo do Casado para Sempre da outra igreja e já tinham chamado a gente para fazer o líder em treinamento. Então, assim, a gente já tinha feito o curso 4 vezes e 2 vezes como líder em treinamento. Quando foi a hora assim, agora vocês vão liderar, eu não me sentia pronto. Falei, cara, eu não tô pronto. Mas aí eu falei, cara, eis-me aqui. Levantei minha mão, falei, pastor, o senhor é isso? Tô pronto? Não.
Isso é Deus, deixa, já tá tudo aí, deixa Deus te usar. E foi lá e aconteceu. E tem muita gente, às vezes, que não quer fazer a obra de Deus, acha que não está preparado para aquilo ali, mas na verdade nós só precisamos deixar Deus nos usar. E está disponível, né? Exatamente. Você não vai ser bom em tudo, porque, como eu tô te falando, meu irmão é muito bom para ver ali a questão da obra para fazer, o que dá para fazer. Helena é muito boa de vendas, mas e ela também tem essa questão de vamos fazer, vamos começar, vamos De iniciar. impulsionar, né? E a minha irmã mais ainda, de tipo assim, de ver a coisa, não, vamos lá, vai dar certo, acredita, e vamos para dentro, é amanhã, vamos começar. Então, cada um, Deus usa cada um conforme o propósito, né? Conforme assim, ele olha e fala assim, o André não é tão bom nisso, mas porque eu quero que ele faça. Que E se ele permitir que o Espírito Santo use ele, aí naquela fraqueza ali é que eu vou mostrar a ele que não é pela força do braço dele, mas é o que eu posso fazer se ele estiver disponível. coisa linda. Gente, Amém. a gente está chegando no final aqui do nosso episódio. Eu sei que você tem muitas histórias e vocês estão convidados para voltar qualquer outro dia. Amém. Quero convidar aqui, ó, tá me vendo aqui, o teu irmão Sim. e a tua irmã e a tua cunhada, né? Sim, também. Marca com eles para eles virem aqui contar a parte dele do milagre, porque eles estão envolvidos também Sim. nesse. Verdade. Claro que um outro lado da história, né? Sim. Mas que tem a ver, começando lá pelo teu sobrinho, só milagre um atrás do outro, né? É. Esse momento para casais, eu sou líder de casais e esse momento é o momento que eu mais gosto, que é o momento que eu vou pedir para você, Elaine, fazer uma declaração para o teu esposo e você fazer uma declaração para sua esposa. E eu queria que você começasse. É. Sem chorar, Logo hein? eu. Que a gente É. já... Cara, falar da minha esposa, já falei bastante dela aqui, né? Já elogiei bastante ela, mas assim, Fala como se fosse o presente, como fosse a joia que Deus sim. te deu. Não, mas ela Para que as sabe que ela. pessoas vejam que Sim. existe amor, Não, sim. carinho, respeito. Eu falo sempre para ela, é uma frase que assim, eu sempre falei para ela que eu escrevo muito para ela isso, e falo sempre muito para ela que eu amo ela hoje mais que ontem e hoje menos que amanhã. Quer dizer que cada dia mais eu a amo, ela sabe disso, que ela é a mulher da minha vida, que ela é a mulher que me impulsiona, ela é minha amiga, é minha melhor amiga. É, ela sabe que quando às vezes eu fico bravo e ela vem, é só ela mesmo que consegue me acalmar, é só ela que sabe a palavra que eu quero ouvir. E assim, dizer que eu amo muito ela, que ela é a mulher que eu escolhi para viver o resto da minha vida Amém. e que vamos viver junto até que a morte nos separe, porque Amém. você é a mulher da minha vida. Você Amém. é a tampa da minha panela, como eu disse no dia do nosso O casamento. dia do No casamento. dia do casamento, minha declaração de amor, o pastor também pediu. E na hora lá eu falei para ela, ela é a tampa da minha panela, ela é aquilo que me falta, né? Ela é o que me completa. E é isso que ela é para mim mesmo. Ela é a mulher que me completa. Se tudo também que eu sou hoje, tudo que eu consigo fazer, eu digo que a Elaine assim me impulsiona demais na minha vida a fazer. Tudo que nós temos Deus, hoje, né? verdadeiramente, assim, nunca vamos nos separar. Mas Glória a se tem uma mulher que tem direito a metade de tudo que eu tenho, que assim, que eu divido tudo com ela, que ela tem metade, só o meu coração que é inteiro dela. Mas tudo que nós temos, realmente, metade de tudo que nós temos, ela me ajudou a construir. Então, essa mulher é a mulher da minha vida, a mulher que eu amo, a mulher que eu vou viver pro resto da minha vida. Te amo. Amém. Também te amo. Coisa linda. É. Te amo, você sabe que eu te amo, né? E você foi resposta de oração, né? Resposta de oração minha, resposta de oração, creio que também dos meus pais, né? Porque às vezes a gente vive coisas e a gente acha que a gente está colhendo somente o que a gente orou, mas muitos de nós só vão viver também milagres e testemunhos que às vezes os pais oraram, a família orou, o pastor orou, né? Glorifico o Senhor pela sua vida, pelo que Ele tem feito em nós, através de nós. Te amo pelo que você é, pelo homem que você é, pelo coração que você tem, né? É um coração ensinável, um coração grato, uma pessoa que está sempre disposta a amar, a se entregar, né? Você se entrega no nosso casamento
dia após dia. E eu digo que assim, Deus faz tudo tão perfeito porque eu sou mais séria e ele é muito brincalhão. Então, às vezes, até em alguns momentos, assim, ele tá brincando. Então, Deus traz o equilíbrio. Até nisso, Deus é perfeito, porque ele dá um para o outro de acordo realmente com o propósito que ele tem para o casamento, para o casal, né? Então, assim, primeiramente, eu sou grata a Deus e muito grata a você por caminhar, né? Por viver cada luta ao meu lado, por viver cada vitória. Creio também que Deus tem algo extraordinário para o nosso futuro. Deixar isso aqui Amém. registrado. Em Amém. nome de Jesus, te amo. Amém. Amém. Casal, sem palavras para agradecer a vocês pela visita. A casa está aberta. É nóis a Se você vocês. quiser fazer um episódio aí desse seu Ah, projeto das plena. mulheres, eu ao vivo aqui para todo mundo, você já tem aqui 1 hora Tá de ótimo. gravação para Vou você. voltar. Obrigada. Faço mais alguns cortes para te ajudar, te impulsionar nisso Tá aí. ótimo. Qualquer projeto Obrigada. que seja do reino, eu sou o primeiro a É. apoiar, Ai, Aleluia. obrigada. tá? Você também, se tiver algum projeto para apresentar, irmão, tamo junto. Se você quiser destravar para gravar para colocar nas redes sociais falando da palavra, eu também te ajudo, tô contigo. Vocês Amém. agora fazem parte do meu ciclo de amizade. Valeu, Daniel. Amém. Eu quero encontrar Glória com a vocês Deus. sempre, quero orar por vocês. Também, vamos trocar. Pai amado, Pai querido, obrigado por esse casal. Obrigado pela visita dele, pelo testemunho de milagres dele, Pai. Eu abençoo ele em teu nome, Jesus. Abençoo ele com fertilidade. Aleluia, Amém. Senhor. Com fertilidade que só o Senhor pode conceder, Pai. Pai. Prosperidade, Amém, Senhor. aconselhamento, que Amém. eles fluam nesse curso de noivo e nesse curso de casais e que naquele GC dele continue Amém. acontecendo os milagres. Aleluia, Senhor. Continue acontecendo coisas sobrenaturais, Amém. porque só o Senhor sabe de como eles chegaram aqui. Eu te agradeço, Pai, eu te louvo. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém.